Opa, e aí pessoal, tudo bem? Cícero aqui. E hoje eu resolvi fazer um conteúdo um pouco diferente, né? Tem muita gente testando, né, o ZW3D, tem muita gente que já migrou para o ZW3D e principalmente quem está testando tem algumas dúvidas, né, e alguns receios, o que é muito natural. Muita gente me fala, poxa Cícero, estou testando o ZW3D, estou gostando bastante do software, mas eu ainda tenho algumas dúvidas porque eu estou acostumado a utilizar outro software, né? E eu tenho medo de migrar para o software, para o ZW3D e ter algumas dificuldades ou não conseguir fazer as minhas peças com a mesma agilidade. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar as últimas dúvidas ali de quem já está testando o ZW3D, que quer migrar, né? E tem algumas dúvidas. Então fica ligado nesse conteúdo aqui que nós vamos tirar bastante dúvida, ok? Então a primeira dúvida, o que é muito comum o pessoal me perguntar é o seguinte: poxa, como que o ZW3D cria as peças? Como que eu posso desenhar no ZW3D, né? Estou acostumado a usar o SolidWorks, estou acostumado a usar o Inventor, Sketch paramétrico, extrusão, né? Então, pessoal, o ZW3D ele vai desenhar utilizando exatamente a mesma metodologia desses softwares, né? Então você vai fazer o sketch, você vai fazer extrusão, vai trabalhar com fillet, né? Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês bem rápido como é fácil você modelar uma peça no ZW3D. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já estou com o software aberto, vou vir aqui em forma, vou clicar em esboço, então já veja que nós temos aqui ó, o esboço e o esboço 3D, né? Então o esboço, ele precisa de um plano, eu vou selecionar um plano e pronto. Já tenho acesso às minhas ferramentas ali de esboço, né? Então eu vou pegar aqui um círculo e aí vocês podem ver que o esboço ele é paramétrico, então eu não preciso me preocupar com a medida, né? Eu posso entrar aqui nas dimensões e ajustar essa medida. Então ajustei para 300 milímetros, ele aumentou o círculo. Vou pegar um retângulo aqui também, ó. Vou desenhar. Então eu estou fazendo um conceito ali da minha peça, né? Então fiz um retângulo, agora vou usar ferramentas de aparar, então eu consigo cortar as linhas que eu não quero, né? Bem tranquilo. Vou usar as ferramentas de dimensionamento, então eu vou apagar essa dimensão e vou criar a dimensão de uma outra forma. 270 milímetros eu vou ajustar aqui. E agora eu vou deixar o meu esboço simétrico, né? Então eu posso usar as ferramentas de restrição do ZW3D para ajustar o meu desenho. Bem simples. Agora eu vou sair do esboço e vou usar a ferramenta de extrusão. Ó. Então na ferramenta de extrusão eu preciso somente indicar o perfil, a direção da extrusão e o valor dessa extrusão. 180 milímetros, ok? Beleza, já temos ali um sólido. E repare, ó, a partir do momento que você começa a criar a peça, o ZW3D vai criando também o histórico, né? A minha árvore de projetos. Então aí mais um ponto que às vezes gera uma dúvida, né? Poxa, o ZW3D tem árvore de projetos? Tem, ó. Tem árvore de projetos, eu posso entrar no esboço aqui, ó, e ajustar a qualquer momento o esboço, entrar na extrusão e ajustar também, tá? Vamos criar mais um esboço aqui. Ó. Então eu vou criar mais um esboço, vou pegar o plano lá no meio da minha peça e vou desenhar mais um perfil. Então a ferramenta de desenhar permite que eu crie linhas, né, arcos, sem precisar usar outras ferramentas. Então eu vou dimensionar aqui agora esse perfil com 110 milímetros, aqui com 100 e aqui com 50, ok? Uma outra dúvida que o pessoal me pergunta é, por exemplo, poxa, eu posso criar expressões nas minhas dimensões, né, dentro do esboço? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que essa medida ela tenha que ser sempre a metade dessa, né? Então, ao invés de eu usar o valor de 100 milímetros, eu vou falar que essa medida, essa dimensão, ela é referente a esta. E aí eu coloco que ela sempre será a metade. E pronto. Quando eu colocar a medida aqui, ó, vamos botar 80 milímetros. Ele já entende que é a metade. Ok? Bem fácil, bem prático. É uma das dúvidas que também o pessoal acaba me perguntando, né? Vou sair então do meu esboço e vou fazer agora a operação de revolução.
A operação de revolução eu só preciso indicar um eixo, né? Então eu vou pegar o próprio eixo da peça e vou falar que eu vou fazer isso como um corte. E pronto, está feito ali mais um corte. O ZW3D também tem ferramentas de furação, então eu posso usar uma tabela de furos. Ó. Então eu já tenho diversos tipos de furo, furo simples, furo com folga, furo roscado, e ele também é paramétrico, eu só preciso indicar o local onde eu vou fazer o furo, dimensionar, então eu estou dimensionando aqui do lado, ó, diâmetro de 200, eu quero o furo passante, vou dar um OK, e aí está feito o furo. Vamos fazer mais outros furos, mais alguns furos aqui, e vou usar agora o recurso de padrão, né? Muita gente também me pergunta, o ZW3D tem ferramentas de padrão? Tem várias ferramentas de padrão, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, a operação de furação novamente, só que agora eu quero furo com folga, porque eu vou criar furos para passagem de parafuso. Então eu só vou falar que ele aqui é rebaixado, ó, e eu vou falar que vou passar um parafuso M20. Aí o ZW3D já vai modelar o furo com a folga correta. Eu só vou posicionar esse furo combinando com o esboço, né? Então eu vou pegar um ponto aqui, ó, e vou dimensionar esse ponto a 130 milímetros. Vou pegar aqui. E quando eu sair, ele já vai posicionar o furo naquele local. Então, beleza, eu fiz um furo, agora vamos lá para a ferramenta de padrão, né? A ferramenta de padrão do ZW3D, ela está aqui, ó, dentro da aba Forma, Arranjo de Features. Então é só selecionar o objeto que você quer criar o padrão e veja a quantidade de padrões que a gente pode criar, gente. Nós temos o padrão linear, padrão circular, temos um padrão aqui que você cria uma curva, ele vai seguir a curva, um padrão em superfície, padrão de preenchimento, padrão onde você consegue colocar um fator de variação. Então tem muita opção aí para você criar os padrões dentro do ZW3D. Eu vou colocar aqui, ó, o meu eixo de referência, né? Então é o próprio círculo ali, padrão circular, e coloco a quantidade que eu quero. Então eu vou colocar 8. Aqui dentro do padrão do ZW3D eu tenho como remover algumas instâncias que eu não quero, então eu vou remover esses dois furos, vou dar um OK e pronto, está feita a nossa peça. Okay? Então veja os recursos que eu utilizei, quem já utiliza SolidWorks, quem já utiliza qualquer outro software paramétrico baseado em sketch, em extrusão, não vai precisar aprender um novo método de desenhar. Só vai precisar se habituar com os ícones aqui dentro do Zera 3D e para isso nós temos o nosso treinamento, né? A TotalCAD, ela dá treinamento com os instrutores, né? Diretamente com o instrutor certificado, e você pode tirar todas as dúvidas, né, iniciais ali, e até mesmo para quem nunca utilizou nenhum software de modelamento, com o treinamento, ele já vai conseguir começar a desenhar suas peças. Ok? Então, beleza. A primeira dúvida aqui sobre modelamento, né? Então, eu acho que ficou bem claro para vocês. Uma outra dúvida, né? Montagem. Como é que a gente trabalha com montagem dentro do ZDA 3D? Como que eu faço o posicionamento das minhas peças dentro do ZDA 3D? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui de uma montagem, né? Aqui eu quero destacar, antes da gente começar a trabalhar com o posicionamento das peças, destacar o quanto o ZW3D é otimizado. Aqui eu tenho um projeto de uma injetora completa, né, em escala real. E o meu computador, a configuração dele é uma configuração muito comum de você, para quem trabalha com software de engenharia, né? E veja que ele se comporta muito bem com grandes montagens. Eu não preciso trabalhar com um modelo com baixa resolução, né? Faltando, por exemplo, as linhas, as arestas, para que fique mais leve. Estou trabalhando normalmente e o ZW3D consegue otimizar bem a renderização e a manipulação da peça. Isso é um grande diferencial, tá, pessoal? O ZW3D ele tem um kernel próprio, tá? Então por isso que a gente consegue otimizar o nosso kernel para poder trabalhar de forma rápida, abrir desenhos rápidos, manipular a peça, né? Então isso conta muito na escolha de um software CAD, né? Não adianta só ter recursos e você trabalhar com um software totalmente travado, ok? O ZW3D é bem leve, tanto o ZW3D quanto o ZW CAD também.
Então aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com montagem e posicionando as peças. Então eu vou pegar essa região, né, da minha montagem, vou dar um clique aqui, ele destaca na árvore de projetos aonde que está aquela peça, então eu consigo facilmente abrir ela separadamente, ok? E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar essa peça verde aqui, que já está posicionada, e ela aparece aqui, ó, e eu vou remover as restrições dela para que ela fique solta, tá? Ela não está solta, ó, eu não consigo arrastar ela. Então, eu consigo ver aqui na minha árvore de projetos quais são as restrições que eu tenho em cada peça. É só falar para o ZW3D mostrar o modo combinado. Então, eu vou vir aqui na peça, ó, e ele já mostra separadamente as restrições que eu tenho nessa peça. Eu vou apagar todas e pronto, minha peça está solta, ok? Então, ela está solta, eu posso girar ela, ok? Beleza, vamos posicionar a nossa peça. Para fazer o posicionamento da peça, é bem simples. É só vir aqui na aba Conjunto, né, com as ferramentas de montagem, e vou vir aqui em Restrição Comum. Ele vai pedir ali duas referências. A primeira referência eu vou pegar da minha peça, então vou pegar uma superfície cilíndrica. E a segunda referência é onde eu quero posicionar a minha peça, então vou pegar essa outra superfície. E ele já entende de forma inteligente qual é o posicionamento que eu quero, posicionamento concêntrico. É óbvio que se eu quiser eu posso mudar aqui também e selecionar um outro posicionamento, mas de forma geral ele já entende o que eu quero fazer. Então é só dar um OK. Agora eu vou pegar essa face e vou posicionar com essa face, ele já entende que é um posicionamento coincidente. Ela ainda está solto o giro, né? Então eu vou clicar agora nesta face e qualquer outra face paralela, ele já entende que vai fazer o posicionamento paralelo. Então, novamente, né, quem trabalha com SolidWorks, quem trabalha com Inventor, com Fusion, a forma de trabalhar com a montagem praticamente igual, ok? Novamente, não vai precisar ter um alto investimento ali com capacitação, com treinamentos, né? O usuário pode migrar tranquilamente para o ZDA 3D e já começar a trabalhar com os seus projetos, porque a forma de criar as montagens ali também é praticamente igual, beleza? Assim também como inserir novas peças, né? Então, se eu precisar inserir uma nova peça, eu venho aqui na aba Conjunto, Inserir, procuro a peça, né? Então, vamos pegar uma pasta aqui aleatória. Vamos pegar essa peça F5 aqui, ó. Vou dar um abrir e ele já traz a peça, tá? Eu solto ela aqui, tenho a opção de colocar mais de uma peça se eu quiser, e depois é só fazer o posicionamento. Então, novamente, seleciono uma superfície cilíndrica, vou selecionar outra superfície cilíndrica nesse caso, né? Então, é só selecionar a superfície e ele já entende que vai fazer um posicionamento concêntrico, ó. Ele fez o posicionamento da peça lá atrás. Eu vou arrastar ela para cá. Então, agora eu vou clicar nessa face. Dar um exemplo aqui, vou clicar nessa. E ele posiciona também. Beleza? Então, tranquilo ali, nada diferente do que os projetistas já estão acostumados, ok? Aproveitando que a gente está falando de montagem, vamos para a próxima dúvida, né? Todo mundo me pergunta se o ZW3D tem uma biblioteca de componentes, né? Falando ali do SolidWorks, por exemplo, o famoso Toolbox, né? Nós temos também a nossa biblioteca de componentes equivalente ao Toolbox. Então, aqui dentro do ZW3D, nós temos aqui o ZW3D Standard Parts, e dentro dele, eu até criei uma pasta aqui com o meu nome, porque é possível você criar a sua biblioteca de componentes parametrizada, tá? Você pode criar a sua toolbox, mas por padrão ele já vem aqui, ó, com as normas, tá vendo? E aí você só precisa selecionar a norma e, e posicionar. Então vamos pegar um parafuso, ó. Vamos pegar a norma ISO. Nós temos ali os rolamentos, parafusos, engrenagens, né? Então eu vou pegar ali os parafusos, pegar um parafuso hexagonal e vou arrastar ele para o meu projeto. Aí ele abre essa janela para a gente parametrizar, né? Escolher o tamanho e tudo mais. É só dar um OK e ele vai modelar o parafuso para a gente, ó, ok? Aí você pode, por exemplo, tentar posicionar ele um a um, ok?
Ou você pode vir aqui, ó, nas opções de colocação da peça, né? E eu falo para ele fazer o seguinte, ó. Encontre uma correspondência automática de furos. E aí, se eu pegar qualquer face que já tenha furos, ó, ele já mostra que vai posicionar todos os parafusos de uma vez só. Então veja o tempo que eu ganho fazendo isso, pessoal. O ZW3D é incrível porque você viu que eu posicionei ali de forma muito rápida, ele não travou e todas as ferramentas do ZW3D foram criadas para você ter mais produtividade, tá? Para você fazer as coisas mais rápidas, diminuir a quantidade de cliques, ok? Então assim você acaba sendo muito mais produtivo. Beleza? Então, essa daí é mais uma dúvida referente ao Toolbox, né? Nós podemos ter ali a nossa biblioteca já padrão do Zerado 3D e você pode criar a sua biblioteca tranquilamente e totalmente personalizada. Beleza? Vamos falar mais um pouco aí, vamos ver que dúvida que a gente poderia tirar, né? Referente, por exemplo, à chapa metálica, né? Chapa metálica no ZW 3D, para quem trabalha com SolidWorks, é muito fácil, né? Quem vem lá do SolidWorks e trabalha com projetos de chapa metálica, ou quem vem também do Inventor, do Fusion, né? Também não vai ter nenhuma dificuldade. Basicamente, para você criar uma chapa metálica, você vai trabalhar com o esboço também. Seleciona. Tem várias formas de criar uma chapa aqui no ZW 3D, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui partindo de uma chapa base, né? Então, eu vou criar uma chapa, vou parametrizar a medida dela, então eu vou ajustar aqui colocando 150 por 100 e vou fazer uma extrusão dessa chapa. Então eu vou deixar com 1 milímetro mesmo, tá? Beleza. Tem a minha chapa principal e agora eu vou trabalhar então com as flanges. Então aqui, ó, eu tenho vários tipos de flange, ó. Então eu tenho a flange completa, basta eu clicar na aresta, ele já faz a dobra para mim. E aí eu tenho então o controle do comprimento, do ângulo, né? Então vou deixar ali com 90 e do raio de dobra. Então aqui no painel lateral nós temos muito mais informações, né? Então o raio de dobra ele pode ser tabelado, né? Então eu posso deixar essas informações todas tabeladas, tá? Ou eu posso deixar personalizado, ó. Então eu vou deixar um raio de 2 milímetros. Aí aqui eu tenho como controlar o fator K também, né? Então o fator K eu posso deixar já tabelado, né? Ou eu posso pegar o fator K personalizado, ou baseado numa tabela de material, numa tabela de dobra, tem várias opções ali. O mais importante é que, por exemplo, essas referências que nós temos aqui, ó, da linha de dobra, isso daqui é muito fácil, muito direto dentro do Zerado 3D, fácil de entender, tá? E novamente, quem já trabalha ali com SolidWorks ou trabalha com qualquer outro software, também é muito parecido. Então, a dificuldade ali para quem vai migrar para o ZW 3D é praticamente ali zero, tá? Então, não tem nenhuma mudança no sentido de você ter que aprender novamente uma forma diferente de projetar uma peça em chapa metálica. Isso é muito importante para quem já está testando o ZW 3D e quer migrar, né, mas acaba ficando com algum receio. Então esse vídeo aqui, novamente, é para tirar todas as dúvidas aí de vocês que estão testando o ZW 3D. Então aqui, ó, vou clicar em OK. Eu vou voltar no recurso, né, na verdade, eu vou adicionar as dobras nas outras faces também, ó. Então, eu vou selecionar essa aresta, esta e esta. Aqui eu posso controlar a abertura também. Então eu vou falar aqui que eu quero o canto fechado. E no canto fechado eu posso escolher também o tipo de alívio, ó. Então eu vou deixar um alívio circular. Tá? Então tem vários tipos de alívio. Vou dar um OK e aí está feita a minha dobra. Agora eu vou fazer mais uma dobra nessa aresta. E aqui é bem legal, ó, porque eu vou deixar com comprimento só de 10 milímetros. E na hora que eu clicar nas outras arestas, ele já faz o canto para mim automaticamente, ó. Ok? E esse controle aqui, eu consigo ajustar também.
Então, por exemplo, por que que ele está fazendo esse canto aqui, né, automaticamente? Porque eu já deixo definido aqui ó, a interferência, ó, resolver interferência de flange, né? E aí eu coloco a folga que eu quero aqui também, ó. Então eu consigo ajustar aquela folga, ok? Dou um ok, o ZW3D já cria ali o meu perfil, tá? E o melhor é que conforme eu vou criando o meu projeto de chapa metálica, ele já vai atualizando aqui na árvore de projetos essa pasta chamada chapa quinada. E aqui na chapa quinada, ó, ele já cria para mim o perfil da peça planificada, né? Automaticamente ele já faz isso. E melhor ainda, o perfil 2D dela. Então nesse perfil 2D eu já tenho as informações das dobras, a direção, o perfil de corte e as linhas de dobra. Então, para quem precisa mandar isso daqui para uma máquina de corte, basta clicar aqui no botão direito e exportar para DWG. Rápido e simples, tá? Nós temos diversas outras ferramentas aqui, depois que você faz o seu projeto, né? No sentido de fazer, por exemplo, uma edição. Imagina aqui que eu fiz essa dobra, né? E eu preciso mudar o ângulo da dobra e o raio. Eu posso vir aqui, ó, em alterar dobra, clico nessa dobra e ele mostra para mim, ó, o raio é de 2 com ângulo de 90. Então eu vou colocar um raio de 5 com ângulo de 55. Dou um OK e ele altera a dobra para mim ali instantaneamente. Ok? Beleza. E a última dica, pessoal, é uma dica bem importante para quem está testando o ZW3D, tá? E quer migrar para o ZW3D. É o seguinte, poxa, legal, eu consigo modelar no ZW3D, extremamente fácil, extremamente simples. Mas e as peças que eu já tenho, que eu já trabalhei e já criei em outros softwares, né? Muito cliente fala, poxa, eu já tenho uma base muito grande ali de peças do SolidWorks, tem uma base grande ali de peças do Inventor. Como que eu vou fazer daqui para frente, né? Eu vou conseguir trabalhar com elas dentro do ZW3D? Tá? E a resposta é a seguinte, você vai poder abrir suas peças dentro do ZW3D diretamente, sem a necessidade de fazer conversão. Então eu vou mostrar um exemplo aqui bem prático. Ó. Vou importar uma peça do SolidWorks. Tá? Então eu tenho aqui um arquivo de montagem do SolidWorks e os arquivos de peça que fazem parte dessa montagem. Então eu vou pedir para o ZW3D importar diretamente sem precisar fazer conversão. Ele vai importar, vai analisar as peças e ele traz ali a montagem sem perder nenhuma informação, sem perder nenhuma característica da peça, nenhuma superfície. Ele não perde as propriedades da peça, aparência, material, né, de que ela é feita. Tá? Na árvore de projetos aqui, no caso na árvore de montagem, né, ele já criou um arquivo ASM, ó, e nós temos ali todos os componentes. Tá? Poxa, mas e a parte de edição, né? Se ele não vai trazer a árvore, né? O ZW3D ele não vai trazer a árvore do SolidWorks, lá do Sketch, da extrusão. Hoje não existe nenhum software que faça isso, tá? Porque a árvore de projetos é uma informação particular daquele software, né? Mas, por exemplo, como é que eu faço então para continuar os meus trabalhos aqui se eu precisar editar essas peças? Então vamos dar um exemplo dessa placa aqui com essas furações, né? Eu vou abrir ela separadamente, ó. E numa peça como essa aqui, quais são os tipos de edições que eu preciso fazer, né? Basicamente ali, aumentar, mudar as medidas dos furos, né? Aumentar ou diminuir, ou mudar eles de posição. Então, por exemplo, para eu fazer edições diretamente na minha peça, sem a necessidade do esboço, o ZW3D disponibiliza aqui as ferramentas de edição direta. Tá? Então, você vai conseguir fazer as edições das suas peças que você já tem aí, SolidWorks ou de qualquer outro software. Você não vai perder os trabalhos que você já fez e você vai continuar podendo editar eles ou fazer modificações. Então, vamos fazer algumas modificações nessa peça. Vou mudar aqui então o diâmetro de um dos furos. Ó. Então eu venho aqui na ferramenta de edição direta, vou clicar nessa ferramenta de alterar raio e eu consigo aumentar ou diminuir os furos. Ó. Então eu vou falar aqui que eu quero referência por diâmetro. Então eu quero um diâmetro de, sei lá, 6 milímetros.
coloquei 64, 6 milímetros. Aí. Eu vou dar um OK e ele reconstrói, né? Vamos mudar o outro aqui, ó. Alterar raio, né? Eu posso selecionar todos se eu quiser também. Então eu consigo arrastar ali dinamicamente ou inserir o raio que eu quero. E para mudar a posição de um furo, né? Vamos mudar a posição desse furo aqui. Então eu vou vir em outra ferramenta de edição direta. Vou clicar no diâmetro desse furo e vou escolher uma das arestas ali de referência. Então, por exemplo, eu quero pegar ali essa aresta aqui de referência. Ele mostra que o furo está a 85 milímetros dessa aresta. Ó. E olha que legal. Ó. Só arrastar. Tá? E é uma peça que foi feita no SolidWorks. Tá? E o ZW3D trata ela de forma bem natural. Consigo arrastar um furo, ajustar a medida e ele simplesmente reconstrói a posição desse furo. Ok? Alterar a espessura dessa peça, dá 2 cliques na face e coloca o valor adicional que você quer. Poxa, preciso mudar a posição dos furos e do comprimento, eles precisam acompanhar ali, né? Os furos precisam acompanhar a face aqui da peça. Então eu consigo também selecionar esses furos, ó. Selecionar a face e arrastar. Ok? É uma ferramenta fantástica, pessoal. Vocês vão conseguir editar suas peças aí que vocês já utilizam, que vocês já criaram de forma bem tranquila. E se você precisar mudar ou adicionar uma nova característica, é só modelar aqui como se estivesse fazendo mesmo, usando os próprios recursos do DAW3D, né? Então, por exemplo, eu quero adicionar um fillet, ó. É só adicionar o fillet e não tem nenhum problema. Ok? Aqui eu acabei clicando numa aresta diferente. Eu cliquei na aresta lá de baixo. Beleza. Vamos dar um outro exemplo. Ah, e o mais legal, né? Eu vou voltar aqui para a montagem, ó, e a minha peça está totalmente atualizada. Vamos mudar essa peça aqui agora. Vou abrir ela e vou mudar as medidas. Ó. Vou pegar aqui na edição direta. Pegar essa ferramenta aqui, mover face. E vou selecionar em relação a essa face. Ó. Só arrastar. Ou colocar a medida que você quer. Ok? Se precisar apagar alguma coisa, vem na ferramenta de simplificar. Seleciona e ele reconstrói. Ferramenta de simplificar, seleciona, ele vai apagar, né? E reconstrói. Olha a velocidade que o software faz a edição. Ele não trava, né? Instantaneamente ele troca, ele apaga o recurso e reconstrói a superfície. Ok? Ferramenta realmente bem otimizada para você trabalhar, fazer os seus trabalhos aí do dia a dia. Ok? Vou voltar aqui para minha montagem e ele vai atualizar. Ok? Apagou ali, atualizou. Se eu quiser editar essa peça sem sair da montagem, né, só dar 2 cliques, ele entra também na edição da peça e eu posso usar as mesmas ferramentas, só que agora eu ainda estou no ambiente de montagem. Eu não precisei abrir a peça separadamente. Depois é só voltar para a montagem. Reposicionar a peça, né? Eu vi ali que eu aumentei a espessura dessa placa, né? E ela ficou para dentro desse modelo aqui, né? Porque isso é normal. Assim como ele não traz a árvore do sketch, da extrusão, ele também não traz as restrições lá do SolidWorks. Mas ele traz as peças tudo com F aqui, ó, fixa, para você não correr o risco, por exemplo, de movimentar a peça sem querer. Então imagina essa peça aqui, ó, eu preciso ajustar ela e deixar ela certinho no a face com a face aqui, né, já que eu fiz a edição e aumentei a medida para o lado de cá. Então eu identifico essa peça, mando ele soltar essa peça, né?
E agora eu venho nas ferramentas de posicionamento do ZW 3D e mando ele reposicionar. Ele reposiciona e pronto. Está ajustada a minha peça. Ok? Beleza? Então, veja que é uma montagem que eu trouxe do SolidWorks, fiz a edição em 2 peças, fiz o reposicionamento, e se eu precisar criar novos componentes, eu posso continuar o meu trabalho. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui eu espero que ajude ali, principalmente quem está testando o ZW 3D, né? Tá gostando do software e ainda tinha algumas dúvidas aí para poder bater o martelo, né? E migrar para o ZW 3D. Tem muita gente migrando para o ZW 3D, tá? É um software muito fácil, muito robusto, vai atender vocês aí tranquilamente nos seus projetos, né? E o melhor, né? O ZW 3D tem licença permanente, licença perpétua. Então, você que está em busca de um software bom, né? Um software robusto, com recursos avançados e sair da assinatura, né? O ZW 3D é uma boa pedida aí para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu, hein?